Iniciando agora mais uma live da vida espiritual. E nos domingos, às 10 horas, a live foca na mesa do Senhor. E, como sempre, nós trazemos preletores, pastores, que estão alinhados com a questão de não ser religiosos, não somos religiosos, e alinhados com uma vida espiritual que é mais real do que essa vida natural. A vida sobrenatural é mais real que a vida desse mundo. Mundo esse que jaz no maligno. Mundo esse, como a Bíblia fala, mundo de trevas, trevas espirituais. Mas mais do que a gente está falando aqui, deixa eu colocar o vídeo que nós vamos estudar hoje. Então, vamos iniciar. Amados irmãos e irmãs, aqui nesses três textos nós vemos uma linda declaração, exposição, explicação daquilo que a mente humana não é capaz de explicar. Como podemos entender o nosso Senhor sendo desamparado? Porque a palavra grega, abandonaste aqui, fala de um completo. O título, né? Que está lá em Isaías 53, e o vídeo deixa eu andar um pouquinho. Ele já leu o Isaías 53, e o título é Uma Exposição Detalhada dos Sofrimentos de Cristo. Então tem tudo a ver com a mesa do Senhor, onde desde a igreja primitiva, você ia celebrar todo domingo, de manhã, é como fazia lá atrás, a mesa do Senhor como evento real, espiritual, de agradecimento e lembrança daquela cruz. E aí uma exposição detalhada do sofrimento de Cristo. Eu acho fundamental vocês ouvirem esse vídeo que está... Eu falei aí no caso... não falei não. A playlist chamada Mesa do Senhor, esse vídeo está lá. Ele foi produzido algumas semanas atrás lá no canal YouTube lá de Goiânia, que é o Celebrando Deus. Bom, vamos ouvi-lo então. Um completo desamparo. Um completo abandono. E depois, no outro texto, aquele que não conheceu o pecado. Do ponto de vista da moral, da integridade, do caráter, ele era a pessoa mais elevada, no sentido moral da definição. Não havia culpa, não havia nenhuma pequena nódoa do pecado, nenhum resquício de pecado, nenhuma palavra torpe da sua boca. Ele foi aquele que viveu uma vida de completa, de absoluta obediência ao Pai. Mas ele não conheceu. Nele não havia pecado. Era impossível o pecado permear, penetrar na sua natureza. Impossível. Por quê? Porque ele nunca deixou de ser o Deus Santo. O Deus com Deus. Então, mesmo que houvesse uma outra natureza a qual ele não possuía, e ele passou a possuir por meio da encarnação, que é a natureza humana, nossa natureza, e mesmo em sua natureza humana, não havia nenhuma possibilidade, porque a natureza humana ela estava coberta pela natureza divina. Embora distintas, elas não conflitavam. Assim é o nosso Senhor, desde a encarnação. Essas duas naturezas. Uma, sua natureza eterna. A outra,
a sua natureza humana. Para que ele fosse qualificado como nosso redentor, ele tinha que ter uma natureza humana. Ele tinha que ter afeições humanas. Na sua natureza humana, ele enfrentou toda a guerra do pecado. Ele enfrentou o sofrimento numa escala profunda. Ele passou tudo aquilo que eu e você passamos. Nessa carne, ele sofreu todas as formas de ataques possíveis. Porém, tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Pedro testemunha em Atos 2 que ele foi o varão aprovado por Deus. Ele chega a dizer, lá em João 14, aí vem o príncipe, em uma referência à potestade do inferno, ao próprio Satanás. Ele diz, aí vem o príncipe deste mundo. Ele não tem nada em mim. Essa frase, ela tem uma tônica muito importante. Ele não encontra em mim caminho de culpa, de condenação. Ele não tem condições de me vencer. Ele não tem condições de me deter. Ele não tem nada. Então aqui nós vemos que ele enfrentou aquela hora terrível. Nós podemos chamar essa hora, como dizem os gregos, kairos. Porque kairos é um tempo específico. Não é cronos, que é um tempo cronológico. Esse kairos. Então por isso quando eu falo dessa hora, é aquela hora que vai desde o Getsemane até a cruz. Até o seu último brado na cruz. Então, amados irmãos e irmãs, observe que o mérito daquela hora terrível não foi dele. O mérito daquela hora e de tudo que ele passou é nosso. É nosso. Ele enfrentou todos os poderes das trevas. E a nenhum deles ele combateu, ele retrucou, ele ameaçou, ele exerceu as suas insígnias de autoridade. Como um cordeiro mudo, ele permaneceu. Ele permaneceu em seu silêncio. Mas havia um outro silêncio, e esse o incomodou. O silêncio do mistério, o silêncio do desamparo, o silêncio do Pai. Porque ele sempre foi ouvido quando clamou. Você quer um exemplo? João capítulo 11, versículos 41 e 42. Quando ele É interessante a gente refletir sobre o que já foi dito, é que Jesus Cristo, ele submeteu tudo aquilo por nós, por mim, por você, para nos dar a vida nele, vida eterna nele, para dar um corpo glorificado, eterno. Nós não fazemos sacrifício, às vezes, por coisas lícitas com relação ao cônjuge, com relação aos filhos, aos pais. Eu tenho plena noção que os filhos hoje não fazem um sacrifício pelo pai, pela mãe. Eles querem só fazer a vontade deles. Agora Jesus Cristo passou pelo que ele passou naquela cruz para salvar esse filho que não consegue fazer nenhum sacrifício pelo pai, tipo visitá-lo. Tem esses casos que ainda põe o pai ou a mãe no asilo, ou entra com processo para dizer que o pai ou a mãe estão demente, para poder se apoderar dos bens do pai ou da mãe. A coisa é séria, senhores. E é espiritual, que a pessoa sempre vai justificar o porquê faz aquilo. Ela vai sempre ter uma razão. Espiritualmente, não entende o que é cristianismo, o que é ser cristão verdadeiro.
Poxa vida. Peraí que eu estou apanhando aqui. Ressuscitou a Lázaro. Então, quando ele